Em 1992, logo após a estreia do documento especial no SBT, a equipe do programa localizou vários focos de atividades neonazistas por todo o país. A extraordinária reportagem que foi feita então por André Rode e Eduardo Faustini acabou resultando na prisão de cerca de 20 neonazistas e também no indiciamento da equipe do programa acusada de colaboração com o nazismo. Boa noite. A queda do Muro de Berlim virou símbolo da abertura política no leste europeu, mas também representa o agravamento dos problemas sociais causados pela unificação das duas Alemanhas. Em consequência disso, a nova ordem mundial assiste ao renascimento da mais devastadora das ideologias políticas, que já chegou com força total ao Brasil: a cultura do ódio. Este é o nosso assunto de hoje. Violência dirigida a todas as sub-raças. Os skinheads sentem nojo pelos judeus. Deixa ele falar pra mim. Deixa ele chegar perto da minha cara. Eu mato ele. Se a pena de morte aplicada pelos alemães foi gaseamento, fuzilamento, enforcamento, eu acho que isso é secundário. Em 1 minuto, no documento especial. A onda de violência contra imigrantes na Alemanha unificada tem sido destaque no noticiário internacional. As gangues de rua formadas por jovens de extrema-direita estão atacando as minorias raciais, numa reedição da intolerância que produziu o Holocausto Judeu na Segunda Guerra Mundial. Mas o que pouca gente sabe é que os neonazistas que semeiam a cultura do ódio na Europa já têm inúmeros seguidores no Brasil. Os fanáticos neonazistas abriram fogo contra os imigrantes na parte oriental da Alemanha unificada. Os chamados skinheads incendiaram albergues para estrangeiros, que estão sendo acusados de serem os responsáveis pela crise econômica. Nas últimas 3 semanas, já foram registrados conflitos em 15 cidades. O mais grave é que, em alguns casos, a população alemã e a polícia chegaram a dar apoio aos neonazistas. Na França, o discurso racista de Jean-Marie Le Pen já é a 3ª força política do país. Skinhead até a morte. Skinhead! É num local secreto da zona leste de São Paulo que se reúne o grupo mais violento. Eles usam a cabeça raspada e escondem o rosto porque estão sendo procurados pela polícia. Eles são os skinheads de uma facção chamada White Power, que significa poder branco. Surgiram inspirados nos skinheads da Europa e são considerados o grupo neonazista mais atuante no Brasil. A facção White Power prega a superioridade da raça ariana, cultua os símbolos e a ideologia do ser humano. Isso veio desde a minha infância. Com o passar do tempo, eu fui meditando sobre o que eu pensava, o que eu deixava de pensar. E quando eu li a obra de Hitler, descobri que era nazista. Um homem de grande personalidade, conhecido pelo mundo todo, amo as ideias dele. Ele é magnífico. Hitler acabou, não tem ideia.
A facção White Power de São Paulo tem uma perfeita articulação com os skinheads da Europa. Eles se comunicam através dos skinzines, que são jornais de propaganda nazista, feitos pelos próprios membros do grupo. Os skinheads têm um discurso altamente racista e violento. Eles defendem a separação do estado de São Paulo do resto do Brasil e querem a expulsão de negros, nordestinos e judeus, que eles consideram raças inferiores. Os judeus são raças, eles são a escória humana. Dizem que a Alemanha perseguiu a Segunda Guerra e todo mundo massacra o povo alemão. Só que se for ver, durante toda a história da humanidade eles foram perseguidos por todos os povos. É uma coisa para se pensar, né? Por que será que eles são sempre perseguidos? Os nazistas de ontem e os neonazistas de hoje trabalham do mesmo jeito. Eles começam atacando uma minoria, no caso a comunidade judaica, mas acabam destruindo os alicerces de toda a sociedade. Na área política, o ídolo dos skinheads é o vereador Bruno Feder, que propôs uma lei municipal discriminando os nordestinos, com o objetivo de fechar as portas de São Paulo para os migrantes. A nossa ideia sempre foi limitar o acesso ao serviço público municipal na cidade em função exclusivamente da falta de potencialidade administrativa que a cidade alcança. Ele larga tudo e vem para São Paulo porque ele acha que aqui é o país das maravilhas, né, ô cabeça chata? Então ele vem para cá. O que acontece? Ele vai morar debaixo da ponte, ele vem tudo que ele tem lá, a única coisa que ele consegue é morar debaixo da ponte. Aí ele não volta para lá, por quê? Aqui tem luz, aqui tem ônibus, aqui tem prédio, aqui é bonito, né? Por que ele vai voltar lá para seca? Então ele fica aqui e atrapalha a vida de todo mundo. Você já viu algum nordestino inteligente? Já viu algum nordestino com mais de 1,80 m? Depois vem falar que não é sub-raça? O radicalismo dos neonazistas não impede a participação de garotas, que apesar de muito jovens, já se julgam parte de uma raça superior. Olha, eu acho que isso aí eu penso desde quando eu nasci, né? Não é um fato de pensar, é que realmente eles são nojentos, né? Não tem nem o que se discutir. Temos pretos, nordestinos e principalmente judeus, né? Quantos anos você tem? Eu tenho 15 anos. Pretendo cada vez mais para cima, sempre provar a superioridade da raça branca, não tem nem dúvida. Opinião, né? Judeu é um povo sem pátria, né? Então não tem para onde extraditar eles, né? A única solução seria matá-los realmente, porque se não morreu 6 milhões na Segunda Guerra, né? Dizem que morreu, dizem que não morreu, na minha opinião devia ter morrido muito mais, né? O único erro de Hitler foi não conseguir exterminar os judeus, né? Negros de volta para a África, juntamente com os nordestinos, porque todo mestiço, na realidade, ele tem o sangue do negro. O neonazismo no Brasil está bem separado do que se pensa. Além da penetração entre os jovens radicais, o movimento também possui um suporte intelectual, representado pela atuação de políticos e escritores. Eles querem provar as boas intenções do ditador Adolf Hitler e assim reacendem velhos sentimentos de ódio, que nem o tempo conseguirá apagar. Os skinheads sentem nojo pelos judeus. Meu ódio por eles fica para toda a vida. Eu queria pedir desculpa aos ratos por compará-los aos judeus. Tenho ódio ao nazismo e tenho ódio à ideologia nazista. Sinto ódio, ódio e ódio. Uma dor, eu começo a tremer toda, sabe? Bom, eu me lembro cada fragmento que eu passei lá. A cultura do ódio e da intolerância racial chegou ao extremo durante a Segunda Guerra Mundial. A perseguição de Adolf Hitler ao povo judeu produziu algumas das mais impressionantes imagens deste século. A história oficial registra a morte de 6 milhões de judeus, exterminados nas câmaras de gás dos campos de concentração. Meio século depois da guerra, um grupo de brasileiros tenta convencer o mundo de que não houve o holocausto do povo judeu. Neste prédio, na rua Voltaire Pires 300, no bairro Partenon, em Porto Alegre, funciona a editora Revisão, que só publica livros que defendem o nazismo de Adolf Hitler. O livro Holocausto, Judeu ou Alemão qualifica o genocídio da Segunda Guerra Mundial de a grande mentira deste século. A publicação é um sucesso de vendas e já está na 29ª edição, com traduções para o inglês, alemão e espanhol. No livro Hitler, culpado ou inocente, o militar da reserva Sérgio Oliveira tenta exaltar as qualidades do ditador alemão. Eu não digo que Hitler
vai atingir tal posição como atingiu Napoleão Bonaparte. Mas também não será o êmulo de Satanás com que ele é apresentado. Se a pena de morte aplicada pelos alemães foi gaseamento, fuzilamento, enforcamento, eu acho que isso é secundário. Desde que foi criada em 1987, a editora Revisão vem sendo acusada de praticar o racismo. Na última Feira do Livro de Porto Alegre, em novembro do ano passado, 4.000 exemplares da editora foram apreendidos pela Polícia Gaúcha, atendendo a uma denúncia da comunidade judaica. No último dia 25 de agosto, o escritor e dono da editora, Siegfried Hellwanger Castens, foi obrigado a comparecer ao Fórum de São Paulo, onde responde a mais um processo. Hellwanger é um ex-empresário de descendência alemã, que há 5 anos decidiu se aposentar para dedicar a sua vida ao movimento revisionista da Segunda Guerra Mundial. Ele é um homem cheio de inimigos, que já foi até considerado persona não grata pela Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Hellwanger é cercado de mistérios e não gosta de dar entrevistas. O senhor não quer falar? No escritório da editora Revisão, as funcionárias explicam que o escritor já fez pesquisas aprofundadas na Alemanha e na Polônia e está realmente convencido de que a história da Segunda Guerra Mundial está sendo mal contada. Ele conhece como é que as coisas funcionam. Ele não é uma pessoa volúvel, sabe? Ele não é uma pessoa que simplesmente resolveu, vou criar um rebuliço e vou fazer. Não, ele é uma pessoa de idade, que estudou, que trabalhou, que viajou, pesquisou, pesquisa, lê, passa o tempo dele todo lendo, pesquisando, sabe? Sem saber que a conversa estava sendo gravada, a gerente da editora acabou deixando transparecer um profundo sentimento anti-judaico. O povo de Israel é o povo escolhido por Deus, né? Então, os outros que não eram judeus eram considerados estrangeiros, né? Então, tem passagens na Bíblia que dizem assim, eles invadiam as aldeias dos estrangeiros por ordem de Deus, e daí eles saqueavam, matavam, roubavam, estupravam. A Constituição, em seu artigo 5º, inciso 4º, diz, é livre a manifestação do pensamento. Ora, Castens só tem feito isto. O que nós temos notado, pelos próprios escritos dos escritores israelenses, que quem é racista são eles. Se Jesus Cristo, o maior dos homens, foi por eles julgado, crucificado, morto, inocente, o maior dos homens, que fará com um pobre plebeu como ele? Guiados pela lógica do fanatismo político, os neonazistas estão convencidos da existência de um plano dos judeus para dominar o mundo através do poder econômico. Segundo essa teoria conspiratória, a comunidade judaica do Brasil representa uma ameaça à soberania nacional. Para os neonazistas, a independência e o progresso do país dependem do aperfeiçoamento da raça brasileira. Os neonazistas do Brasil têm um partido clandestino desde 1985. Eles estão organizados em pelo menos 5 capitais e mantêm um projeto político baseado no nacional-socialismo de Adolf Hitler. O presidente do partido é o aposentado Armando Zanini, do Rio de Janeiro, que recentemente elaborou um documento com um plano de política racial para o Brasil que exclui a presença dos judeus. Nós chamamos o Ministério da Saúde de Ministério da Raça para valorizar mais a saúde, porque raça é uma ideia mais completa, que implica, inclusive, no aperfeiçoamento contínuo do ser humano. Nada mais importante é o aperfeiçoamento do ser humano, da espécie humana. A construção da raça brasileira é muito importante, porque o fundamento de uma nacionalidade são 2, chama-se etnia, basicamente uma nacionalidade. É uma unidade, uma uniformidade racial e uma uniformidade cultural. Então isso é muito importante. O problema é o seguinte, o cidadão nasceu no Brasil, então, pela lei brasileira, ele é brasileiro. Então ele pode optar, ele quer ser brasileiro ou quer ser israelita. Se ele quer ser israelita, quer pertencer ao povo judeu, ele deve ir para Israel. Olha, eu acho curioso, você fala em Armando Zanini, ele devia assinar. É um documento apócrifo, não tem assinatura. E como tal, na minha avaliação,
não deve ser levado em consideração. Por outro lado, esse documento ele está cheio de ódio, ele está cheio, na verdade, de incitamento contra setores da sociedade brasileira, ele está cheio de agressividade contra a democracia, e se nós brasileiros tivermos um mínimo de juízo, um mínimo de consciência de cidadania, de consciência cívica, nós devemos impedir, por todas as maneiras, a existência desse tipo de gente vivendo no nosso país com essas ideias. Outro membro da velha guarda de simpatizantes do nazismo é o paulista Anésio Lara de Campos Júnior. O uniforme verde não deixa dúvidas. Ele é um saudosista das milícias do integralismo da década de 30. As milícias eram comandadas por Gustavo Barroso, o maior escritor antijudaico que o Brasil já teve. E o integralismo é uma antiga doutrina política inspirada no fascismo. Eu, pessoalmente, não acredito que tenha havido qualquer judeu morto em qualquer câmara de gás, em qualquer campo de concentração alemão. Eu não acredito. Porque as câmaras de gás eram só para matar piolhos. Nunca havia nenhum ser humano dentro dela. Eram só para matar piolhos. A tendência dos judeus foi inventar um suposto holocausto de milhões para receber essas indenizações da Alemanha em benefício do Estado de Israel. Nos últimos tempos, a velha guarda dos simpatizantes do nazismo tem se aproximado dos grupos de jovens radicais, como é o caso dos carecas do ABC. Eles são, na maioria, filhos de operários do grande ABC, que formam a gangue de rua mais violenta da região. Seu Anésio, o que identifica o senhor e os carecas? O senhor entrou para o grupo também? Não. Todas as forças nacionalistas do Brasil devem unir-se pelo bem da nação, pelo bem da pátria, contra o comunismo e todos os inimigos da pátria, para que haja um Brasil unido, grande e livre. Os carecas do ABC são a versão abrasileirada dos skinheads. Eles têm uma postura militar, são contra as drogas e se dizem conservadores em todos os sentidos. Os carecas defendem o nacionalismo radical. Na prática, isso significa que eles pregam uma verdadeira cultura de ódio a tudo aquilo que representa o outro, o diferente em termos étnicos e culturais. Pelo fato de nós sermos nacionalismo, nós somos estritamente contra os comunistas e contra os judeus, contra as colônias de estrangeiros, colônias europeias existentes aqui no país, porque eles negam a nossa raça, eles negam a nossa cultura. Força nacionalista pela soberania nacional. Brasil acima de tudo e abaixo de nada. Inimigos da nação, tomem cuidado, o nacionalismo está chegando. E nós seremos o braço armado do movimento nacionalista aqui no Brasil. Nós seremos como tipo uma guarda republicana. Você é bem parecido com a guarda republicana do Saddam Hussein. Numa época como esta, o ambiente é propício para o ressurgimento do nazismo. O time da terra para eles, cara. Pra quem? O time da terra para eles. É um buraco bem grande, tá tudo dentro e cheio de terra. Por quê? Hã? Por quê? Subir raça. A vítima preferida dos carecas é o homossexual, mesmo que alguns não encontrem uma explicação para esse preconceito. Por que você usa essa camisa? Nós não apoiamos os homossexuais, né? Nós não apoiamos. Por quê? Hã? Por quê? O motivo eu não estou bem comigo. Se eu tomasse uma cantada de um viado, eu mataria ele. Eu pisaria em sua cabeça e esmagaria ele. Porque não existe uma sociedade branca. É homem e mulher. Fomos criados com a nossa cultura. Existe o homem e a mulher. Não existe outro tipo. É a lei da natureza. São seres desprezíveis, entendeu? É um câncer apenas para a sociedade. Que temos que destruir, esmagar e livrar a nossa sociedade disso. Evidentemente que sempre há uma problemática sexual na base dos problemas paranoicos, dos problemas raciais. Essa questão sexual, a gente não pode dizer, bom, são perversos, são homossexuais, são... não há uma patologia que a gente possa dizer que englobe todas essas questões, mas certamente sempre há uma problemática sexual mal resolvida, porque um homem que tem bem resolvida a sua vida sexual, que é capaz de amar e de identificar-se com seu semelhante, é incapaz de colocar um desejo de morte
con otro ser humano, con otro semelhante, porém no tan semelhante por ser preto, por ser judeu. Esses também são tudo homossexual pra mim. Por que você fala isso? Ah, porque tem recalque de viado, tem mandado esse viado não pode. Quem disse que skinhead, entendeu? É homem reprimido, homem sexual, qualquer coisa do gênero, vem falar na minha cara, pra ver se é homem suficiente e honra aquilo que tem no meio das pernas. Se tiver, né? Sim, Eu tenho um número. Daqui a pouco, você vai conhecer a história daqueles que foram vítimas da intolerância. Uma foto aqui é da família. Aqui, meu avô, com uma parte dos filhos dele, da parte paterna. E ninguém desta família sobreviveu ao Holocausto. Nunca eu esqueci, mas não dá para contar. Por cada hora tinha uma novidade. Cada hora. Morreu esse, pegaram desse. Eu fico de noite olhando, lembrando. Será que é verdade que eu fui lá? Eu mesmo não acredito pelo que eu passei. Eu mesmo não acredito pelo que eu passei. Ainda não foi aplicada porque ela é muito recente aqui na cidade de São Paulo. E é evidente que nós precisamos montar uma fiscalização especial a respeito. Mas nós estamos alertas, vigilantes. Eu acho que se proibiram isso, tinham que proibir também a foice o martelo e a estrela de Davi. Iniciativas como a lei que proíbe a suástica se mostram completamente ineficazes diante do radicalismo dos neonazistas em São Paulo. Quando uma pessoa carrega no próprio corpo um símbolo proibido, não há como impedi-la de expressar seu ódio racial. É o caso deste jovem de 19 anos, que vai levar para sempre esta tatuagem de 20 centímetros estampada no peito. Me deu uma raça pura, sério. Todos tinham que estar mortos. Tipo de marginalidade, violência que eles praticam na Alemanha, eles querem isso fora. E mesmo quando a gente quer os nordestinos fora daqui também, vem que os nordestinos fora. Por que nordestino não é brasileiro? É brasileiro. É brasileiro, mas não é paulista. Não é paulista. Aqui todo mundo é paulista. Nem o sapo transa com cachorro. Somos brancos e paulistas. Descendência europeia. Olha aqui, ó, aqui, tem alguém cabeça chata aqui, tem alguém, ninguém aqui, todo mundo é paulista. Todo mundo é branco e paulista aqui, ninguém é nordestino, ninguém é mestiço. Aqui, ó, vocês já nasceram fora. Raiva do nordestino. Vem pra cá roubar emprego. Um exemplo, apenas um exemplo. Vai numa cadeia, você vê o quê? Vai numa cadeia pública ou numa estadual, você vê o quê? Você vê branco estuprador, você vê branco bandido, e se for ver, é a minoria. Agora a maioria é tudo que vem de lá de cima aqui pra estragar o nosso estado paulista, entendeu? Pra vir aqui aprontar. Eu tenho irmã, entendeu? Eu tenho irmã. Falou? Agora se o cara desse pega a minha irmã, pelo amor de Deus, Michel. Que bandeira é essa aí? É a honra da raça branca. É o símbolo da raça branca. Por que os brancos são superiores aos negros? Isso vai ser provado. Já foi provado. Já foram nas escolas mesmo. Fisicamente, os caras podem até ser o melhor, meu, mas mentalmente. Geneticamente provado também. Eles foram feitos pro trabalho, né, meu pai? Pra ser escravo mesmo. Foram feitos pra isso. Nasceram pra servir ao branco, né, meu? O mais forte domina o mais fraco. Nasceram pra servir ao branco. Esses nordestinos vêm pra cá tirar empregos dos paulistas. Eu tenho mãe, meu. Certo? Tenho parentes, nossas mães, irmãs, tio, tias, certo? Os nordestinos vêm pra cá, meu, estrupam nossas mães, nossas irmãs. E quando a gente arrebenta a cabeça desses caras, nós somos violentos. Nós somos violentos. Vocês acham isso violento? Vai lá na cadeia Achei isso violento? De nordestino 75% das nossas favelas são de nordestinos e negros, certo? Os paulistas não existem mais. Aqui em São Paulo só tem nordestino. Miscigenação tá tomando conta daqui, meu. Poxa, aqui ó, o símbolo da raça branca, White Power. Vida longa raça branca! Sim! No Brasil, os grupos da extrema-direita neonazistas ainda atuam livremente, semeando o ódio e a intolerância. Já é hora da sociedade vigiá-los e combatê-los, sob pena de ver reprisadas as perseguições e os horrores da Segunda Guerra Mundial.